Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, hoje 27 de junho de 2018, né? E galera, na expectativa do jogo da seleção brasileira daqui a pouco, pela Copa de 2018, Copa da Rússia, enquanto a rapaziada do Tite vai aquecendo lá os músculos para o jogo de 3 horas da tarde, com transmissão aqui pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Vamos tocando aqui o programa Flávio Azevedo dessa tarde, né? E eu estou recebendo aqui, minha gente, para você que está ligado na nossa programação, nossos amigos representantes ali da Casa São Vicente de Paulo, centro de Rio Bonito. Estou aqui com o meu amigo Miguel, que é presidente da casa, e com o administrador também da casa, lá da Casa São Vicente de Paulo, meu amigo Edilson, né? São os nossos convidados aqui nessa tarde. O Edilson está aqui do meu lado, está até de camisa amarela, né? Devidamente uniformizado e preparado para o jogo da seleção daqui a pouco, né? Edilson, prazer, meu irmão, de receber aqui, falar pertinho do microfone, para a gente captar bem sua voz. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, ouvintes do Rio Bonito, né? Todo o povo, comunidade de Rio Bonito, Tanguá, né? Eu e o Miguel estamos à frente agora, a partir do dia 2 de maio, com a renúncia da diretoria anterior, nós estamos em uma fase de transição na Casa São Vicente de Paulo. O Miguel é presidente por 90 dias, podendo ser renovado por mais 90, e aí teremos uma eleição, uma possível eleição para um presidente definitivo. No caso, o que nós tivemos, então, foi tivemos uma intervenção, e aí vocês estão chegando na condição de... nós tivemos uma intervenção, então, vocês estão chegando na condição de interventores? Como é que funciona isso? Não, houve uma renúncia. A presidente anterior renunciou ao cargo devido a muito trabalho, muita pressão da comunidade dela, no programa dela, programa particular dela. Sim. Houve uma renúncia, renunciou no dia 2 de maio. Aí nós chegamos, o Miguel, como era o vice dela, foi nomeado presidente interino. E segundo a nossa regra da Sociedade São Vicente de Paulo, o presidente interino pode ficar por 90 dias, podendo ser renovado esse prazo por mais 90 só. Não pode passar mais esse prazo. A partir disso, nova eleição. Perfeito. Bom, então está aqui o nosso amigo Edilson explicando para a gente a situação aí de momento, né? Como é que está a Casa São Vicente, Edilson. Hoje, a gente sabe aí de uma série de dificuldades, de problemas que a casa vem enfrentando. O senhor, na condição de administrador da casa, qual o cenário ali financeiro, de pessoal e de números de pessoas internadas e tal? Qual é o cenário hoje da Casa São Vicente de Paulo? Bom, a Casa São Vicente de Paulo hoje tem 31 internos, sendo 17 homens e 14 mulheres. Ela vive uma bastante dificuldade devido à crise que atravessa o nosso país, mas só porque é uma entidade filantrópica, ela vive devido à crise e está passando uma dificuldade. O número de doações caíram e muito, foi perdido a prefeitura, tínhamos um convênio com a prefeitura, que há 4 anos nós não conseguimos mais renovar esse convênio. A gente está tentando rever agora, vamos reunir com a prefeitura para tentar rever esse convênio, mas não sabemos qual é a condição e por que foi perdido nesse momento, por que esse convênio não tem sido renovado. Mas hoje nós vivemos da colaboração dos internos, né? Que hoje, se a gente for pensar direitinho, um interno tem um custo mensal de aproximadamente R$ 2.800 a R$ 3.000 por mês, o custo de um idoso lá dentro da casa. Nós apenas recebemos desses idosos com colaboração em torno de um salário mínimo. E ainda tem alguns idosos que não podem pagar nada, é zero. Então, hoje nós temos em torno de 4 idosos que não podem pagar, não pagam, e a gente vive pedindo, a gente vive da comunidade, que a comunidade pode nos ajudar. Graças a Deus, nós estamos tendo uma doação de alimentos
Mas só que ainda é insuficiente, porque, principalmente os não perecíveis, né, a carne, a gente não consegue doação nenhuma, ou quase nenhuma. Entendeu? Então, a gente precisa muito de doação de não perecível, carne e medicamentos, que é um custo muito elevado de medicamentos que a casa tem. Nós, atualmente, não temos nenhuma, pouquíssima doação em numerário, em dinheiro. O dinheiro que entra, como eu já falei, é a colaboração do idoso, do interno. Temos hoje, assim, precário quantidade de funcionários, nós temos 15 funcionários, temos que funcionar 24 horas por dia, o funcionário trabalha em regime de escala, 12 por 36, ou seja, 2 turmas, né, para trabalhar dia sim, dia não, um à noite, outro durante o dia, cuidadores e técnicos de farmácia. Então, nós temos apenas conseguido pagar esses funcionários, o salário deles, e reconhecemos que temos algum atraso na remuneração dele do passado, de férias, etc., mas a gente não está conseguindo quitar isso em dia. O pagamento do salário mensal a gente está conseguindo, e só isso. O passado, de férias, essas coisas, a gente precisa de doação, de grana, de dinheiro, para poder ajudar na quitação desses funcionários. Então, por hora, é isso. A situação da casa é essa. Tem algumas dívidas ainda com o governo e com alguns funcionários, algumas dívidas. Estão sendo ali meio que no fim da navalha. Nesse momento que vocês chegam é para poder fazer aquele papel de bombeiro, né? Apagar o incêndio. Exatamente. Apagar o incêndio. Exatamente. E aí depois vamos contar os mortos e feridos e ver se a gente consegue salvar todos, né? Perfeito. Agora, para a galera que está acompanhando a gente, eu tenho uma notícia muito aqui interessante e preocupante e que nós devemos, inclusive, chamar a rapaziada aí do poder público. E quando eu falo poder público, eu não estou dizendo apenas Prefeitura de Rio Bonito, eu estou falando aqui também da Câmara de Vereadores, eu estou falando aqui do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Na última, eu não sei se os senhores têm conhecimento disso, então vou aproveitar a oportunidade para dar essa novidade aqui. E a gente está vendo aqui a Casa São Vicente de Paulo, que funciona no centro de Rio Bonito, com uma tremenda de uma dificuldade para tocar os seus compromissos, para conseguir atender os seus internos, em torno de quantos internos? 31 internos. 31 internos, né? E na última reunião da Agenda 21, do mês de maio, faz parte do colegiado da Agenda 21 de Rio Bonito, que eu tenho o prazer de ser o coordenador da Agenda 21 de Rio Bonito, faz parte do nosso colegiado a minha amiga Sueli de Paula, que é presidente da outra casa de idosos, né? Do outro asilo da nossa cidade, que é o Lar Maria de Nazaré. E a informação que me foi passada pela presidente do Lar Maria de Nazaré é que a diretoria sentou, o pessoal do Grupo Espírita, que é o principal mantenedor da casa, se sentaram, perceberam que está inviável manter a casa e entraram num processo de fechamento do Lar Maria de Nazaré. Então, quer dizer, nós temos uma casa em processo de fechamento, não vão receber mais nenhum idoso, vão trabalhar com aqueles que estão ali internados, e aí vão para suas famílias, ou acabam falecendo, etc. e tal, e depois que tiver o último vovozinho não estiver mais no Lar Maria de Nazaré, segundo informações da presidente da casa, vai ser fechado o Lar Maria de Nazaré, por uma questão exatamente da dificuldade de se tocar empresas dessa natureza, os compromissos de impostos, de encargos, de pessoal que se exige por conta de se oferecer uma melhor qualidade de vida para os internos, etc. e tal. Então, nós temos uma casa que está aí aos trancos e barrancos, como diria minha tia, né? E nós temos uma outra em processo de fechamento. Então, é por isso que eu chamo aqui a atenção do poder público, prefeitura, vereadores, né? O governo do Estado e da sociedade rio-bonitense para esse cenário. E eu quero usar aqui o estacionamento rotativo como exemplo. Tem um monte de gente reclamando de estacionamento rotativo na nossa cidade. Um monte de gente. Mas lá em 2015, quando lançaram a ideia do rotativo e o edital começou a ser discutido, cansei de falar disso aqui no nosso programa e ninguém quis participar, fizeram ouvido de mercador. Não, Flávio, Flávio não gosta da prefeita, por isso que ele está reclamando. E agora aqui,
o negócio aconteceu, eu ia até falar um termo feio aqui, mas nós estamos 2 horas da tarde agora, né? Tem criança acordada. Agora que o negócio entrou, né? Aí está todo mundo reclamando do estacionamento rotativo. Então, já estou fazendo o meu alerta aqui em relação às nossas casas de abrigo de idosos, de receber idosos na nossa cidade. Uma está em processo de fechamento e a outra está aqui a dificuldade que o Edilson está nos apresentando, também aí lutando com muita dificuldade. Daqui a pouco, quando fecharem as casas, aí vai ser aquele monte de retardado, e retardado que eu digo não é porque é ruim da cabeça, não. É porque, em vez de tratar do assunto agora, tardiamente que vão cuidar do tema. Aí, quando a casa estiver fechada, junta aquele monte de retardado me ligando, dizendo que eu tenho que fazer uma reportagem. A reportagem já está sendo feita. A gente está entrevistando aqui as pessoas. Então, poder público e sociedade precisam se organizar, né, para tratar dessa questão, ver o que precisa, o que não precisa. Né? Na época de política, o que mais nós temos aí são deputados, senadores, candidatos, não sei o quê, todo mundo aparecendo, pedindo voto, dizendo que vai fazer acontecer. E aí? Em relação ao abrigo, né, ao lar de idosos, que são 2 em nossa cidade e que passam por tremendas dificuldades. O que está sendo feito, o que pode ser feito, que planejamento, que projeto que existe nessa direção. Então, peço até desculpa aos senhores aqui por essa colocação mais firme, mas eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade para apresentar aos nossos ouvintes e à sociedade riobunitense esse cenário que está diante de nós. Está aqui o Edilson e o Miguel pedindo socorro, está lá a galera do Lar Maria de Nazaré pedindo socorro, né? E está todo mundo olhando para anteontem, igual a história do estacionamento rotativo. Aí depois que fechar, aí vira aquele pandemônio. Ah, mas a gente não sabia não. É porque está concentrado no jogo Brasil e Sérvia daqui a pouco e esquece de olhar realmente para os outros assuntos. Não é dizer que a gente não vai torcer para a seleção, não. Vamos lá, vamos torcer. Vamos ganhar da Sérvia e classificar. Né? Vamos aí torcer pelo Hexa. Mas tem que ser atento também aos demais assuntos. E penso, Edilson, que o fechamento de mais uma outra casa na cidade acaba sendo, para esse cenário do abrigo de idosos, da benemerência, um problema muito sério, uma perda muito grande. Né? Queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Com toda certeza. E, assim, a situação da Casa São Vicente de Paulo, a gente, nesses 3 ou 6 meses, se nós não conseguirmos uma solução, vamos cair na mesma situação. Caminha nessa direção. Caminha na mesma direção. Inclusive, já foi informado isso, já tem, as assistentes sociais já estão trabalhando nesse sentido. A assistente social do CRAS já estão trabalhando nesse sentido, de tentativa de comunicação com os familiares para um futuro fechamento, caso a gente não consiga, porque o Ministério Público estava nos cobrando muito. Então, já estamos, na verdade, caminhando, né, presidente, para um possível fechamento. Não é que a gente está pretendendo fechar, mas se não tiver nenhum apoio... Se ficar caminhando sozinho, né, é um caminho inevitável. Caminho inevitável, possivelmente. Beleza. Então, até para botar o presidente um pouquinho na conversa, chega pertinho do microfone aqui, presidente. Só para... Eu soube, inclusive, também, que assim como aconteceu no Hospital Colônia, que a prefeitura, em determinado momento, teve que assumir as responsabilidades, o custeio, essa coisa toda, pode ser que isso aconteça lá na casa também, por isso que o Ministério Público também pensa nessa possibilidade. O senhor confirma isso? Confirmo. A mesma situação do outras casas, a Casa São Vicente também pode passar por esse problema. Nós estamos vendo se conseguir um socorro aí dos órgãos competentes, né? Que se dizem, acham que se fala a verdade, e nós estamos esperando essa resposta. Por quê? Os idosos, coitados, estão lá dependendo da nossa boa vontade. Eu moro em Itaipu, Niterói. Para mim vir para aqui, eu levo 2, 3 horas para chegar aqui. Se eu vier de ônibus, então é muito mais difícil. Mas eu venho por amor, essas pessoas, pela nossa sociedade que nós participamos. Compromisso com a lógica vicentina, né? Compromisso vicentino. Pelo nosso compromisso vicentino com a igreja, a gente vem aqui. Mas eu adoraria muito que eu tivesse umas pessoas daqui de Rio Bonito, que eu viesse aqui apenas fazer visita. Se fosse preciso me desgastar. Agora, deixa eu colocar um cenário aqui para os senhores que acaba fazendo com que a sociedade riobunitense também, né, ela fique meio que
com o pé atrás em relação a essa, sobretudo a Casa São Vicente de Paulo. Nós tivemos alguns acontecimentos, alguns anos atrás, que acabou jogando aí uma série de desconfianças sobre a atuação das direções da casa que passaram por aqui. Nós tivemos um evento que aconteceu e um carro foi sorteado e parece que o dinheiro sumiu do cofre e que não sei o que mais e tal. Isso acabou trazendo alguns transtornos em termos de imagem, em termos de pedido de ajuda, funcionários de confiança que foram afastados, foram demitidos, etc. e tal, funcionários, inclusive, que ajudavam, que contribuíam bastante, mas que começaram a perceber determinadas ações e criticar e apontar, não é o caminho, é esse e tal, e acabaram sendo deixados de lado e tal. Como é que ficou isso? Existe algum tipo, presidente, de investigação nessa direção ou simplesmente... Sim, como é que funciona isso? E essa parte está com o pessoal jurídico Da própria sociedade. Da própria sociedade, tá? Então eu não posso falar nesse assunto, Sim. porque está em segredo lá com eles. Certo. Fiquei sabendo até que algumas pessoas teriam sido expulsas da sociedade dos vicentinos por conta dessa questão. Não sei se o senhor pode falar sobre isso, mas em virtude da gravidade do que aconteceu e tal. Não, eu não posso falar sobre esse assunto por expulso, não. Perfeito. Então, vamos aí. Eu não vou forçar a barra aqui também com o nosso convidado, mas fica aqui uma dica de alguém que trabalha com mídia social, que trabalha com imprensa, aos nossos amigos lá do Comando Vicentino, que tragam a público esse assunto, as medidas que foram tomadas, né, que tipo de punição aconteceu, porque parte da desconfiança que, por vezes, vocês que chegam depois sem ter nada a ver com o pacto, encontram uma certa má vontade, uma dificuldade essa desconfiança, porque o que aconteceu ali atrás? O Hospital Regional da Civargas, por exemplo, sofre com esse problema de vez em quando. Nós tivemos em 2013, 2014, uma situação também complicada lá no hospital, e a nova direção que chegou, vamos começar daqui para frente, o que está ali para trás, vamos deixar para trás, e aí as pessoas que estavam querendo ajudar falaram, peraí, tudo bem, vamos começar do daqui para frente, mas o que aconteceu ali atrás precisa ser informado, as pessoas que agiram de maneira inconveniente precisam ser punidas, etc. e tal. Deixo essa dica aqui ao Comando Vicentino, para que o seu Miguel e o meu amigo Edilson tenham aí uma condição mais tranquila de trabalhar e, sobretudo, chegar com a tal da credibilidade na hora de pedir uma doação, de fazer um evento para angariar fundos, aquela nossa boa e velha chuleta, né, que sempre tivemos por aí, para a galera chegar junto com vontade, né, e tal. E a dica que eu deixo também é, sobretudo, transparência em tudo isso que for arrecadado, as informações, quanto que recebeu, quanto que gastou, como é que foi isso, como é que não foi e tal, para a gente conseguir, inclusive, através da mídia, sensibilizar pessoas também a contribuírem, ajudarem a chegar junto, né? A gente acompanha a casa funcionando há bastante tempo. Eu sou jornalista há 11 anos, né? Já vi algumas diretorias passando por ali, e essas que trabalham dessa maneira, como eu estou falando aqui para os senhores, elas costumam ter bastante resultado positivo em suas demandas. Fala, senhor Gilson. Então, a gente está procurando, neste momento, trazer a comunidade de Rio Bonito, né, a sociedade de Rio Bonito, a comunidade católica, principalmente porque é parte mantenedora da casa, né, e trazer bastante transparência a todo esse público. Quanto à questão citada anteriormente sobre o passado, a gente não tem como falar no momento, mas assim, se nós pudermos ser convidados futuramente, eu vou buscar no jurídico que eu sei que está sendo tomada alguma providência. Sim. Mas eu não posso aqui falar o que está sendo tomado, porque eu não sei quiser, exatamente. Trazer essa pessoa do jurídico aqui, num papo aqui no programa, sim. Fica muito à vontade. Vou ver essa possibilidade. Porque eu não posso falar de uma coisa que eu não sei direito, como está transcorrendo. Entendo. Então, nós não podemos falar de uma coisa que não é a nossa alçada. Que é para não ser leviano. Injusto e leviano, exatamente. Não quero colocar nada sobre isso para não ser leviano. Agora, eu posso conversar com o jurídico e ver em que pé está e o que é que a gente pode vir a falar, noticiar sobre esse assunto. Eu acho que vale a pena, assim, a gente volta a agendar uma nova conversa, ou então a gente passa para o Flávio a informação e ele noticia isso aí. Mas que está sendo tomada, a providência está sendo tomada.
Eu não posso falar nome, porque nós temos, até vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá falar como é que explicar sobre a Sociedade São Vicente de Paulo. A Sociedade São Vicente de Paulo, ela trabalha em forma de pirâmide, a hierarquia dela é em forma de pirâmide. Abaixo, logo, é a conferência que trabalha numa paróquia, geralmente numa paróquia, é a base da pirâmide. Logo acima dessa conferência, nós temos o Conselho Particular, que aqui no nosso caso, Conselho Particular de Rio Bonito, que nós temos uma presidenta aqui, eu não sei se eu posso falar o nome dela, é a Zilda, consórcia Zilda, é a presidenta aqui em Rio Bonito. Então, acima dessa Conselho Particular, nós temos o Conselho Central. Logo acima, o Conselho Metropolitano e depois o Nacional. Inclusive, o Conselho Internacional, que é na França e é presidido por um brasileiro. Essas providências que foram citadas aqui estão sendo tomadas a nível de Conselho Metropolitano e Conselho Central. Não está nem no particular e nem na casa. É o Metropolitano e o Nacional que tem o corpo jurídico. Está nas instâncias superiores. Isso, exatamente, nas instâncias superiores. Então, por isso que a gente agora... Nós aqui somos meros representantes da Casa São Vicente de Paulo. Somos vicentinos, participamos até das reuniões nas instâncias superiores, mas não temos autorização para falar neste momento. Bom, deixa eu mandar aqui um abraço para minha amiga Rita de Cássia Rangel, acrescentando aqui que a transparência traz confiança a qualquer negócio, diz ela aqui. Obrigado, Rita, pela sua participação sempre. Um beijo aqui, um abraço para minha amiga Sheila Santos, para o Jones Cardoso nos acompanhando, para o meu amigo Wallace Ramos, para a Marilene Rodrigues, para a Odaleia Viana, né? E quero agradecer os amigos que estão aí compartilhando o vídeo do nosso papo aqui do programa Flávio Azevedo, desse dia 27, recebendo aqui os representantes da Casa São Vicente de Paulo, em Rio Bonito, né, que assumiram aqui essa bananosa, o seu Miguel e o Edilson, né, aí com a missão de, em 90 dias, tentar organizar a casa e realizar uma eleição, né, para escolher uma diretoria que realmente, efetivamente, vá tocar a gestão da Casa São Vicente de Paulo, né? E eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre essa questão da eleição. Quem participa, como é que é isso, né? É só vicentino obrigatoriamente, ou pode ser o presidente vicentino e o corpo de diretoria pode ser escolhido? A Igreja Católica, por exemplo, né? A nossa Igreja Católica, Nossa Senhora da Conceição, através do Padre Pedro, que comanda hoje a casa, em que podem ajudar, porque às vezes eu percebo, em determinados momentos, a igreja, embora a casa seja anexa à igreja, às vezes elas caminham, parece que a gente tem a impressão que caminham de maneira distanciada, cada um para o seu caminho. Não sei se por conta do movimento vicentino ter o seu segmento, e às vezes as pessoas que estão dentro da igreja não têm a lógica dos vicentinos, né? Por vezes o vicentino, ele juntamente com os franciscanos, são olhados como uma ala da igreja que, não, essa galera não precisa de ajuda não, que eles já andam sozinhos, eles já têm os mecanismos e precisam de ajuda sim. Como é que funciona isso? Eles, não sei se o Edilson e o Miguel podem falar sobre isso, né? Quer falar, Miguel? Olha, a Casa fala pertinho do microfone. A Casa São Vicente de Paulo, a intenção é sempre trabalhar em sintonia com a igreja. Sim. E todas as vezes que eu fui na igreja para conseguir ajuda, um aconselhamento, o padre sabe mais que a gente, nós fomos bem recebidos. Inclusive, então, já tivemos 2 reuniões com o padre e nós tivemos um bom relacionamento. Inclusive, tivemos uma outra reunião com o bispo, nos atendeu muito bem. Isso é bom, isso é uma notícia boa. Entendeu? Então, depende também da nossa boa vontade, né? É porque eu fico imaginando o seguinte, Miguel, aí eu vejo, às vezes eu vou pegar minha esposa na missa, eu não sou católico, mas a minha esposa é. E às vezes eu vou pegar ela na missa, sai dali de dentro no mínimo 1000 pessoas. Então, se nesse momento o padre dá lá um aviso de uma chuleta, de uma festinha, de uma rifa, sei lá, alguma coisa que vai fazer para ajudar a casa, já é uma propaganda que ele está fazendo. Olha, a palavra do padre é 1000%. Não é um incentivo e tanto? É um incentivo muito grande. Eu sei que eu trabalho na paróquia onde eu moro, eu faço parte lá sou vicentino lá, e o padre me dá atenção muito grande, faz visita. Inclusive, amanhã eu vou fazer uma visita junto com o padre Alexandre. Vamos visitar a nossa família assistida.
E ele vai, Miguel, vou visitar junto com você, quer conhecer todas as suas famílias assistidas, inclusive os doentes. Quero fazer uma visita. Então, eu não posso falar nada da igreja. E aqui em Rio Bonito nós estamos tendo um apoio já no momento, a gente já conversou com o Padre Pedro, conforme o presidente já falou, e o padre estava sempre aberto a gente, sempre. O Padre Pedro nos atende muito bem, ele é uma pessoa maravilhosa, adorei conversar com o Padre Pedro. Então já tem um canal aberto. Já podemos dizer que temos uma grade de programação, talvez aí de eventos e tal, como eu falei aqui, estou vendo que você está com um caderno aqui, escrito caldo, não sei o que e tal, já é algum planejamento? Já é um planejamento. Ver se consegue arrecadar alguma coisa? Isso. Fala um pouquinho sobre isso. Pretendemos um apoio do Padre Pedro. Não, e conte com o nosso apoio toda também. A comunidade de Rio Bonito. Então nós já temos programado uma festa junina para o dia 28/7, divulgação em primeira mão, com caldos, vários caldos, né? Comida típica e doces, e um bazar aberto, pescaria, mas isso trabalhando juntamente tradicional festa junina. Nós queremos trabalhar junto com a comunidade de Rio Bonito, com a comunidade católica e não católica. Nós não temos distinção de religião, não. Nós somos católicos, sim, mas não tem. Está todo mundo convidado a participar da nossa festinha, a colaborar com a nossa festinha no dia 28/7, que é um sábado, a partir das 14 horas. Né? E a gente ainda não conversou com o padre sobre isso aqui, não. Beleza, então, mas vamos entrar. Então, pessoal, já para ir aquecendo aí os tamborins, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu ir em intervalinho aqui de 20 segundinhos e volto já. Só um minutinho. Vai, Brasil! Dá logo seu palpite no bolão da Casas Bahia. Se você acertar os 3 primeiros colocados, dá pra ganhar até 2 milhões. 2 milhões! Mas atenção, o bolão tá acabando. É a última chance. Só 1.499 uma geladeira Consul. Isso mesmo. Por apenas 1.499 você leva a geladeira Consul Frost Free em até 14 vezes. No cartão Casas Bahia. Não perde tempo. Compre acima de R$500 e garanta R$100 pra próxima compra. Bolão milionário é na Casas Bahia. A Connect Internet ficou louca. Agora é 15 mega ilimitado, só R$ 59,90 e Wi-Fi grátis. Isso mesmo que você ouviu. Wi-Fi grátis. Com essa promoção, a Connect Internet literalmente ficou louca. E não para por aí. Planos de 20, 30, 35 e 40 mega. Promoção por tempo limitado. Connect Internet. Telefone 2747-2116. A Connect Internet ficou louca. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente, de volta 28 de julho, anotem aí, 28 de julho de 2018, já tem então aí uma primeira programação, uma primeira festa preparada, montada, né? Montada não, sendo montada, sendo preparada para atender aí, a levar lazer à população riobonitense e ao mesmo tempo para arrecadar fundos aí para a Casa São Vicente de Paulo, que deve acontecer o quê? Ali em frente à Casa São Vicente, mesmo como sempre acontece, que a rua é interrompida ali e tal, para a galera poder ficar mais à vontade, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso, a gente está pretendendo, a gente não ainda comunicou à Prefeitura, com o Departamento de Trânsito, mas essa é a ideia, que interdite a rua em frente à casa e a festa seja ali em frente à casa. Mas vamos conversar com a Prefeitura ainda, porque a gente precisa da autorização deles para poder interditar uma rua. Então a gente está só dependendo disso ainda, a gente vai agendar isso aí. Deixa eu deixar um recado aqui para o meu amigo Carlos Germano Lopes Falcão. Eu conheço a Casa São Vicente de Paulo, Carlos Germano. Imagino como devem estar as coisas por lá, tem aí alguns meses que eu não vou lá, mas eu conheço, já fui lá bastante vezes na casa. Não vai ser um vídeo na casa que vai ajudar a gente a resolver os problemas que a casa tem. O que a gente precisa hoje é de mobilização das pessoas, né? Não vai adiantar a gente fazer um vídeo sem a gente trazer esclarecimentos, sem o poder público participar, né? E, sobretudo, sem divulgar os eventos que estão acontecendo ali. Fazer um vídeo na casa hoje, inclusive, nós temos alguns critérios
tem coisas que a gente não pode mostrar, não pode filmar, então tem uma série de questões que a gente tem que respeitar ao fazer vídeos dessa natureza. É simplesmente para causar sensacionalismo. Um vídeo na Casa São Vicente de Paula hoje é para causar sensacionalismo. Não é minha intenção. Minha intenção aqui é contribuir, trazendo aqui os representantes, etc. Posso fazer algum outro tipo de vídeo com a diretoria, de repente uma fala do padre Pedro, que eu sei que é avesso a entrevistas, que é avesso à mídia, né? O que não ajuda na hora da gente poder dar os recados, etc. E tal. Já falei isso, estou dizendo de novo, né? Reclamavam muito que o padre Eduardo era muito midiático, né? Beleza, até concordo, mas também ele não pode, o padre, o líder religioso, ele não pode ficar totalmente ausente da mídia, porque ele fala para um grande volume de pessoas, né, quando é preciso, e ele não pode fugir disso, né? Então, os líderes religiosos, sobretudo aqueles que têm uma grande membresia e têm instituições importantes acopladas ao seu segmento religioso, como a Casa São Vicente de Paulo, não pode fugir de dar entrevistas. Então, um vídeo na Casa São Vicente de Paulo não ajuda, e eu tenho a impressão de que a gente não pode produzir esse material, mesmo sendo beneficente, mesmo seja com a boa intenção, vai expor situações ali, então a gente não pode fazer isso. Tem que ser um outro tipo de mecanismo. E eu conheço bem a casa, e tanto conheço que é por isso que eu estou recebendo aqui as pessoas, para a gente poder discorrer sobre o assunto, e a maneira que a gente pode ajudar é essa: divulgar, logicamente, a festa. No dia da festa junina, contem lá com a minha cobertura, etc. E tal. Sempre que tiver um evento, podem vir aqui, podem deixar o recadinho aqui para a gente poder divulgar, mas, especificamente, explorar a casa internamente, tenho a desconfiança que a gente não tem essa autorização. Isso acho que isso é ilegal, né? Eu percebo isso aqui. Por favor, Carlos Germano, não estou te dando um fora, tá? Só estou trazendo aqui um esclarecimento importante para você. Acrescenta aí, Edilson, acho que está com mais programação aí engatilhada para os próximos meses e dias aí. A outra programação que nós temos é uma rifa de um bezerro, de aproximadamente 6 arrobas. A gente está pretendendo correr essa rifa pela Loteria Federal do dia 29/9, ou seja, 29 de setembro, é um sábado, Loteria Federal. Um bezerro para ser sorteado pela Loteria Federal. A gente está preparando essa rifa ainda. Quando tiver tudo pronto, a confirmação já tem data e o que vai ser rifado. E o bezerro já está do ar. Falta agora, é só vender aí. Vamos começar, provavelmente na próxima semana já estaremos aí com tudo pronto. Basta só. Precisamos, vou fazer o pedido, vou pedir, né? Uma gráfica que possa nos ajudar a fazer a rifa, os talãozinhos de rifa. Se existir na cidade de Rio Bonito uma gráfica que queira se doar para fazer esses talões da rifa, os carnezinhos da rifa, não só temos gráfica em Rio Bonito, como alguns são até católicos, praticantes, né, e tal. O nosso amigo aqui conhece a maioria deles, né? Então vocês estão com o guia certo aqui, mas tenho certeza que esse tipo de serviço não vai ser negado de forma alguma, porque é uma galera que já está sempre ajudando, sempre contribuindo. Mas o senhor não falou sobre a questão da eleição, como é que funciona, quem pode participar, sim, quem pode ser candidato, como é que é isso? Como é que é? Eu expliquei sobre a sociedade, verdade, eu pulei essa parte. Então, quem pode concorrer a presidente e vice-presidente, só mesmo sendo vicentino, sendo confrade ou consórcio. Mas os outros membros, secretário, tesoureiro, podem ser apenas católicos. Não precisam ser necessariamente vicentinos. O ideal é que seja, mas não é obrigatório pela nossa regra. Pela regra vicentina, o tesoureiro só o presidente e o vice. O presidente e o vice têm que necessariamente ser. Então, esse presidente vicentino. E vice podem compor a sua diretoria com irmãos católicos. Mas que não sejam. Não existe uma obrigatoriedade de serem como tem para os cargos de. Isso, exatamente. Então, minha gente, está aí, né? Só para a gente avançar nessa reflexão, eu lembro que, há algum tempo atrás, quando outras pessoas estavam na direção da casa, eu encontrei algumas pessoas de Rio Bonito reclamando que a casa estava sendo comandada por gente que não era de Rio Bonito. O que eu tenho a dizer é o seguinte: gente que não é de Rio Bonito está lá participando, porque quem é de Rio Bonito se ausentou do processo. Simples assim. Esse é meu entendimento.
A mesma coisa eu vejo no sindicato dos professores, que esses dias estavam com um problema desse também. Não tinha ninguém de Rio Bonito no comando do sindicato. Simples. O sindicato ele é um núcleo regional, e aí não tinha ninguém de Rio Bonito no colegiado. Quem comandou era alguém de Silvio Jardim, outro de Tanguá, etc. e tal. Então a Casa São Vicente ela só está sendo comandada por pessoas que não são de Rio Bonito, porque a moçada da cidade se ausentou, não quer participar, não tem interesse, etc. e tal. Então, é só ter o interesse de participar. É um pau com formiga, a gente sabe disso, né? É capinar sentado comandar esse tipo de instituição, mas quando as pessoas de fora, o Miguel e o Edilson que estão aqui, eles só estão aqui porque, no momento, as pessoas da cidade que pertencem ao segmento vicentino do catolicismo regional não estão participando do processo, simples assim. É bom que a gente deixe isso bem claro, porque parece que vocês chegaram aqui, né, do jeito que algumas pessoas falam, parece que o pessoal de fora chegou aqui e tomou a cadeira e sentou à força. Não, os caras vieram porque não tinha ninguém. Isso aí. Inclusive, a gente está trabalhando, eu e o Miguel, trabalhando para convocar as pessoas locais. Nós queremos que os vicentinos locais, que os católicos locais participem nessa diretoria. Não tem ninguém excluído. Estamos todos, vicentinos locais e católicos locais, estão convidados a participarem. Se quiserem fazer uma visita para nós, o presidente vai estar aí quase que todos os dias, eu todos os dias, e se quiserem fazer uma visita para conversar, estamos lá na Casa São Vicente de Paulo. Para quem não sabe o endereço, Rua 7 de Maio, 138. Estamos lá à disposição de qualquer um. Quando eu falo católico e vicentino, não estou excluindo as outras comunidades cristãs. Todas elas nós estamos abertos a todas. Todas nós somos ecumênicos nesse caso. No caso de conhecer, de visitar o asilo, participar, fazer as doações, todos os cristãos, todas as comunidades religiosas, não só cristãos, todas as comunidades religiosas estão convidadas a conhecer a Casa São Vicente de Paulo. Beleza. Lembra daquele pensamento que diz fazer o bem sem olhar a quem? Não é isso, Miguel? Isso aí. Acrescenta aí, o senhor quer falar alguma coisa? Eu estou percebendo que o senhor quer falar alguma coisa. Eu queria dizer o seguinte, a casa não tem distinção entre religiões, porque tem internos lá que são de outras religiões. Nós respeitamos eles da mesma forma que respeitamos os outros. Não tem mais essa divisão. E as pessoas que quiserem visitar, pode ser de outras religiões. Está aberto a casa para eles. Pois minha amiga Sheila Santos acrescenta aqui que é triste ver várias casas de repouso sendo fechadas e idosos sendo abandonados pelos familiares, né? E ela dizendo que sempre que pode ajuda. Agora tem uma colocação aqui interessante, Miguel e Edilson, né? A Kelly Cristina Azevedo, ela diz assim, peraí, São Vicente de Paulo não é uma instituição particular. Eu já falei com algumas pessoas que estou com vontade de colocar meu marido aí. O que me falam é que eu vou deixar meu salário todo aí. E aí eu não entendo isso. E o nosso amigo Carlos Germano acrescenta aqui que o benefício dos idosos são para a manutenção da saúde, né? E das despesas daquela pessoa. E não exatamente deixar para casa, né? Então, quero falar um pouquinho sobre essa dinâmica e como surgiu essa conversa aqui nos comentários no Facebook, né? E aquela acrescenta, então, se os idosos têm que dar os benefícios, não tem necessidade de pedir nada. Eu mesmo já vi idosos soltarem dos ônibus, chego de sacola nas mãos, né? E não entendendo. Parece que existe também, Kelly, um mau entendimento sobre o custo de cada idoso desse para casa, né? Imagina que o idoso em casa, né, eu que estou quase idoso, tem um custo. E imagine o idoso que é acamado, e aí eu sou técnico de enfermagem para ajudar o jornalista que é técnico de enfermagem. Eu sei o custo de um idoso com alimentação, com medicamentos, com profissionais que vão lhe atender, a roupa que vai ser lavada, isso tem um custo, é água sanitária, é a luz que fica acesa, é um curativo que faz por conta às vezes, de uma escara de decúbito, né, que é aquela feridinha que dá, às vezes, por conta de uma série de situações. Então, não é barato um idoso, e na conta que eu faço aqui
penso que R$ 954, que geralmente é a contribuição que o idoso vai dar, que é o salário mínimo que ele recebe, ela é muito pouca, mas ainda tem uma lei que diz que 30% desse valor tem que ser guardado num cofrinho para depois que o cara receber alta ou acontecer alguma coisa, esse valor tem que ser devolvido à família. Então, ou seja, não é nem os R$ 954 que ficam, é aí uma média de 550 que fica, na verdade, com a casa, porque 30% tem que ser guardado, tem que ser depositado. Quer acrescentar alguma coisa, Edilson? Ou eu falei alguma bobagem? Não, está certíssimo. Tudo que você falou está certo. Corretíssimo. Então, o corpo de funcionários que temos na casa, praticamente ele absorve essa colaboração do auxílio do idoso que está lá na casa. Praticamente. E não dá para pagar 100% com apenas 15 funcionários. Deveríamos ter até mais funcionários. A casa está enxutinha para podermos pagar em dia o salário deles. Entendeu? E deixa eu te interromper rapidamente, só para lembrar para os amigos que estão nos acompanhando que, por vezes, essa folha de pagamento enxuta traz problemas também, porque o Conselho de Fiscalização do Corém, de enfermagem, não sei das quantas, passa por lá e evidencia que está faltando gente e multa a casa, é mais dinheiro que perde. Então, você economiza de um lado com um funcionário, mas daqui a pouco aparece uma multa porque você devia ter 5 técnicos de enfermagem, só tem 4. Devia ter tantas cozinheiras, só tem X, né? Então, assim, é uma questão de saber administrar também, gente. É preciso saber administrar. E um dos problemas de a casa estar nessa situação desconfortável é a falta de noção dessas questões todas. Exatamente o que o Flávio falou. A gente está com uma folha de pagamento muito enxuta e, como eu já disse, a colaboração dos benefícios dos idosos, que nós, como eu falei no início, nós temos 31 idosos que pagam em torno desse salário mínimo, menos esses 30%, e tem 4 ainda que não pagam, que não podem pagar. A minha amiga Rita de Cássia acrescenta assim, gasta muito, sim, os idosos, e tem idosos que não têm condição de contribuir. Exatamente. Nós temos essa situação. Obrigado. Quem falou? Rita de Cássia. Obrigado, Rita de Cássia. É isso mesmo, você tem razão. Tem idosos que não têm condições de contribuir. Então, estão lá. Na média, a gente já cai esse valor aí para um pouquinho menos. Então, a gente mal consegue pagar a folha de funcionários com essa colaboração sem os encargos, com essa colaboração dos idosos. Mal consegue. Se a gente não tiver doações, graças a Deus nós temos doações de alimentos e etc. Senão a gente não conseguiria manter aquela casa em aberta, entendeu? Então a gente precisa muito de melhorar as doações, de ter participantes. Apadrinhar, a gente precisava apadrinhar esses idosos, pessoas que pudessem apadrinhar um idoso, que pudesse mensalmente, eu vou dar o medicamento desse idoso, por exemplo, seria uma ótima ideia. Vamos apadrinhar o idoso para dar o medicamento de cada um deles. Isso seria uma ideia maravilhosa, porque a gente tem uma grande dificuldade na aquisição de medicamentos, como eu já falei aqui no início. Temos grande dificuldade na compra, na aquisição de carne, de alimentos não perecíveis, alimentos perecíveis, carne, frango, essas coisas. Então, se tivéssemos padrinhos para doar essa carne ou um ou outro medicamento para cada idoso, ficaria muito bem. Eu fiz uma conta rápida aqui. R$ 954 é o salário mínimo. Você falou em 31 idosos. Eu fiz a conta de 30, incluindo até os 4, né? Eu sei que o senhor falou 4 aí que não pagam, mas eu fiz a conta de 30 porque eu sou ruim de matemática, para a conta ficar mais fácil. Então, em vez de colocar R$ 900, eu coloquei 600, porque 30% você tem que guardar na caderneta de poupança do vovô, né? Então, R$ 600 vezes 30 dá 18 mil. Eu tenho certeza, pelo pouco que eu conheço de administração, que 18 mil não dá para você tocar uma casa daquela ali, não dá nem para abrir a porta, para começar. E aí eu mostro isso só fazendo a conta de funcionários. Se você colocar o funcionário, que o funcionário, sim, esse recebe integralmente o salário mínimo, se é que são remunerados com salário mínimo. Porque, por exemplo, técnico de enfermagem, etc. e tal, tem o seu salário base específico, que não é só um salário mínimo e tal. Exato. Mas se você colocar um salário mínimo aí para 15 funcionários, nós já estamos falando de quase 18 mil reais. Porque o funcionário ele não custa só quanto que ele recebe.
tem os encargos, tem fundo de garantia, tem férias, tem tudo, etc. e tal. Então, o funcionário que recebe aí R$ 1.200, na verdade, ele tem um custo para a empresa de mais de R$ 2.000. Exatamente. Né? É quase 30%, 40% a mais do que ele recebe na mão em termos de salário. Então, minha gente, assim, é uma questão de conhecermos. É uma questão de a gente conhecer como que... A gente continua gravando. É uma questão da gente conhecer como é que funciona, então, essa grampeagem da administração, de maneira geral. Né? Exatamente. Então, a conta que o Flávio fez aqui é exatamente essa. A gente tem 18 mil de funcionários, só para pagar os funcionários, e o resto? Como é que, só a conta d'água é R$ 4.000. Só a conta d'água. Eu não falei disso, eu estou fazendo essa conta só de funcionários. Só a conta d'água. Conta d'água para lavar roupa, para cozinhar, para fazer a higiene da casa, é R$ 4.000 por mês. Nós temos gás que fica em torno de R$ 1.500 por mês. Olha só, nós temos a água para beber, água potável para beber, que são... Nós estamos recebendo doação, mas se formos pagar, são 20 galões Edilson, por quinzena. Se for possível, faça a planilha disso para mim, faça a planilha para mim de toda essa despesa, água, alimento, remédio, etc. e tal, e mostra para a gente quanto que arrecada, né, no grosso, e quanto que você tem de gasto, até para mim produzir uma matéria e mostrar para as pessoas, que muita gente fala bobagem, a gente sabe disso. O cara fala o que não deve, fala sem ter conhecimento de causa. Né? E isso é um problema sério que acontece e a gente precisa trazer soluções para isso. Para a moçada que está acompanhando agora, depois a nossa gravação, agora já virou gravação porque tivemos um pico de energia, os aparelhos da rádio aqui são muito sensíveis, né? A gente ficou fora do ar, mas a gravação aqui continua, porque graças a Deus a internet não dá confiança para isso, ela não caiu e a gente continua pela internet. A galera que estava ouvindo em casa, infelizmente, nos perdeu, mas a moçada que está na internet nos acompanhando, segue aí conosco, e a moçada que vai ouvir depois a gravação também vai conseguir acompanhar a programação na íntegra. Mas faltam aqui 20 minutinhos para as 3 horas, eu tenho que começar o jogo do Brasil já. Eu quero agradecer a visita dos senhores aqui, do Miguel e do Edilson, dizer que o nosso programa está de portas abertas. Venham sempre aqui, esse canal aqui está à disposição dos senhores para a gente conversar sobre a casa, trazer essas inquietações, ajudar a acelerar as campanhas necessárias, porque o brasileiro ele acha que não vai ficar idoso, né? Mas eu tenho 43 anos, né? Pretendo chegar aos 90, eu tenho um tio que está com 92. Né? Esse dia um amigo meu muito sacana, né, falou comigo assim, Flávio, mas seu pai faleceu com 68. Eu falei, cara, mas eu estou olhando para o meu tio que está com 92 e está lá trabalhando, né? Vou olhar para o meu pai que faleceu com 68, prefiro olhar para o irmão dele que está com 92 e ativo. Então, minha gente, eu pretendo ficar velhinho também. E não sei se a minha filha vai querer me aturar na casa dela, né, e tal, aturando esse eu. Novo eu já sou chato, imagine velho. Né? Então, a gente tem que se preocupar com essa questão, sim, dos idosos, sobretudo por essa razão, porque nós também vamos envelhecer um dia. E parece que as pessoas não têm essa noção, pensam que vão ficar a vida toda jovens, né, Edilson e Miguel, é o que eu percebo. E abre um espaço para vocês se despedirem da galera que está acompanhando a gente. Fala, Edilson. Posso me despedir fazendo um pedido? Fica à vontade. Eurivaldo, acabou a luz, hein? Nós temos carência lá na casa, principalmente, como eu já falei, da carne, mas, além disso, pó de café, leite, mate e óleo são os mantimentos que mais temos dificuldade em receber. Até que arroz e feijão, a gente tem conseguido doação. Mas esses óleo, pó de café, leite de caixinha, não é leite em pó não, leite de caixinha, óleo, mate, leite de caixinha e pó de café, são os principais e os que são um pouquinho mais caros, né? Então eu queria pedir ao povo, à comunidade de Rio Bonito, se puderem nos ajudar aí com esses mantimentos, a gente agradece muito. E qualquer outro tipo de ajuda que vier será bem-vinda. E estamos lá abertos a todos e qualquer, como já falei, para a conversa, para
tentativa de doação, para demonstrar, mesmo que seja para uma visita ao idoso, que às vezes ele sente muita falta disso, porque os familiares não fazem essa visita regularmente, né? E eu gostaria até de colocar aqui também e pedir pela creche de Tanguá, creche São Vicente de Paulo, que eu também ajudo a administrar aquela creche. Hoje a presidente da creche é a Dora, aí o pessoal de Tanguá deve conhecer a Dora, e ela também faz pedidos aqui para a gente. Está com problema lá também, né? Só para lembrar para os amigos, está com problema lá também a creche de Tanguá. Eu sempre acompanho as sessões da Câmara Municipal, tenho visto alguns questionamentos em relação a isso. Lá o problema é menor do que a casa, mas tem problema também. Lá existe um convênio da prefeitura que cobra o salário líquido do funcionarismo da casa, né? Dos funcionários da casa, mas cobre só 9 meses. A prefeitura de Tanguá cobre apenas 9 meses. Se viesse, assim, algum benfeitor que pudesse ajudar com os outros 3 meses, que são 3, né? Tem o 13º e mais 2 meses. Então, se a gente conseguisse alguém para patrocinar, a folha de pagamento lá não é tão alta. A folha de pagamento lá fica em torno de R$10 mil. Não é tão alta quanto a casa. Então, se a gente conseguisse, ou da própria prefeitura, ou de algum benfeitor, seria muito bom, que hoje o Conselho Central, como eu já falei aqui, banca esses 3 meses, mantém esses 3 meses, mas está com dificuldades também, porque ele tem outras prioridades. Não é a única prioridade, não é só a creche e a casa. Então, ele mantém, mas está com dificuldade. Além disso, pediria doação também para a casa de alimentos, principalmente macarrão, leite em caixinha também. Tá? Estou falando agora da creche. Tá? Leite em caixinha, macarrão, feijão e arroz. E a mesma coisa, frango, que as crianças também precisam comer carne. Tá? Geralmente frango. Então, fica aí o meu pedido também pela creche São Vicente de Paulo de Tanguá. Povo de Tanguá, comunidade de Tanguá que está nos assistindo, por favor, procure a creche, procure a Dora e ofereça a sua doação. A Dora vai ficar muito satisfeita, porque ela é muito preocupada com essa creche, ela se doa 100% com essa creche, trabalha com todo o carinho e amor lá na creche. Então, merece ser mais, assim, até umas visitas, conversa da comunidade, a comunidade se aproximar um pouco mais também dessa creche de Tanguá, que hoje está com 46 crianças matriculadas que se alimentam, chegam às 7, saem às 4h30 da tarde, almoçam e lancham lá na creche, com recurso de doação mesmo, doação e exclusivamente da ajuda do Conselho Central de Niterói dos Vicentinos. Boa tarde a todos, muito obrigado a todos que vêm doando, ajudando a Casa São Vicente de Paulo e a creche, e a gente fica aí o nosso pedido. Boa tarde. Meu amigo Miguel, suas palavras finais, presidente da casa, pelo menos por esses 90 dias aí, e eu estou torcendo para que o senhor saia da presidência, mas saia na condição de deixar aí a eleição pronta, com a pessoa aí realmente à disposição, com disposição para tocar a casa e dar prosseguimento a todas essas atividades que vocês estão planejando. Foi um prazer recebê-lo aqui e conte conosco sempre aqui, senhor Miguel. Fala bem pertinho no microfone. Quero primeiro agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo, agradecer aqui a oportunidade que tivemos aqui com o Flávio, e as pessoas que nos quiserem até fazer doação em espécie, em dinheiro, que peça recibos, para que ficar uma transparência dessas doações. Dica do presidente da Casa São Vicente de Paulo, meu amigo Miguel. Ao fazer a doação em numerário, em dinheiro, peça o recibo, para depois você poder fazer a constatação do uso disso, né, etc. e tal. Você ter o comprovante de que doou, então peça ali o recibo. Ótima colocação. Também certificar de que a pessoa é uma pessoa idônea e autorizada pela casa a fazer isso aí. É importante, não? Porque pode aparecer várias pessoas aí na rua pedindo doação pela casa. O ideal é que as doações em espécie sejam feitas diretamente na casa. Mas caso tenha alguma pessoa pedindo, tem que ver se essa pessoa é realmente autorizada.
porque é um perigo, a gente corre sério risco de ter aí espertalhões pedindo doações em nome da casa. A gente tem muito medo disso. Perfeito. Então, uma boa tarde a todos. Foi um bom jogo para nós, né? Vamos torcer à vontade. Que o Brasil ganhe de 2-0. Opa, eu acho que 6-0 já tá bom, né? 6-0. Então, muito obrigado. Eu que agradeço e fica aqui o nosso programa à disposição de vocês. Minha Muito gente, obrigado. eu vou caminhando agora para o final da nossa programação. Seleção Brasileira, estou olhando na televisão do Eurivaldo, já está entrando em campo, né? E eu preciso ir embora. Deixa eu só lembrar para você que está ligado na nossa programação da Baeta Gás, Escola Criar, Instituto Flor do Amanhecer, Gen Imóveis, Sabor Carioca, Boteco do Miranda, Vivermed, lá em frente ao Hospital Regional das Vargas, com atendimentos de vários especialistas para você, dentistas, né? Padaria Guimesh, Fabinho Lava Jato, Telefrutas, Rio Bonito, Gran Medicina Laboratorial e Drogarias Viva Mais, nossos parceiros aí do programa Flávio Azevedo. Vou ficando por aqui, agradecendo você que está ligado na nossa programação. Na sequência, Brasil e Sérvia, aqui com retransmissão nossa da rede Tupi aí de comunicação, né? Minha gente, beijo no coração, beijo grande, vem ficando por aqui. Amanhã, 13h, eu volto com mais um programa Flávio Azevedo. Seja bem-vindo sempre. Obrigado pelo carinho dos amigos que estão sempre nos prestigiando. Valeu, minha gente. Abraço, beijo no coração. Vamos lá. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.